Tudo bem, queridos? Graça e paz, tudo tranquilo? Chegamos agora ao nosso 13º questionário de Atos, agora trabalhando com Atos, viajando nas viagens missionárias de Atos. E tem desafiador. Quanto tempo a gente conversou aqui antes para a gente estar aqui? Acho que 1h30, não? Ah, mais que mais de 1h30. Para te conversar, porque vocês, uma galera duvidando, não concordo, vamos conversar um pouquinho hoje. Então você fique aí, apertem os cintos que a gente vai ter que fazer uma viagem boa e longa, que vocês estejam interessados de fato em saber cada pergunta. Vamos lá, começando então, sem mais delongas. A pergunta número 1. Fala o seguinte. É essa que é a penosa? Essa é penosa. Essa é a penosa. Diga quais foram os 6 nomes Nobres. nobres, tá errado. Notáveis que após a reunião que tratou sobre a circuncisão desceram para Antioquia. Nessas duas perguntas, essa e a pergunta 9, que são mais longas, tem mais detalhes, a gente vai ouvir o áudio antes, começando pelo áudio do Mauricião. Boa noite, Daniel. Vamos lá, o questionário 13, daqui é o grupo A. A primeira questão Diga quais foram os 6 nomes notáveis que após a reunião que tratou sobre a circuncisão desceram para a Antioquia. Ficou meio confuso aqui e o pessoal está falando Tito aí, não sei de onde eu li lá. O Gálatas não é uma descrição precisa. Vamos lá porque eu coloquei aqui, depois o pastor Eros aí dá uma correção. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, 2. Escolheram Judas, 3, chamado Barsabás, e Silas, 4. Isso está no Atos 15, 22. Barnabé, levando consigo Marcos, 5, navegou para Chipre. Daí já não sei se está no contexto, mas vamos lá. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, que juntou 6. Atos 16, 1. E aí, eu acho que esses 2 últimos, Marcos e Timóteo, talvez não estejam certos, mas bora lá, pastor. Quero ver quais são os 6 notáveis, pastor. Maravilha, pastor Eros, essa pergunta, pessoas não dormiram à noite, pessoas buscaram revelação extraordinária e tá difícil, mas vamos aos poucos aí, porque tem 4 que estão, não tem dúvida, são 4 que estão, tá claro no versículo, que é o Atos 15, 22, se puder ler até. Atos 15, 22, costuma dizer assim, rapaziada. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja, eleger homens entre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem influente entre os irmãos. Maravilha, então aqui no versículo está claríssimo, Paulo, Barnabé, Silas e Judas. Remanece. Nesses 2, teve nego que colocou Pedro. Ah, meu Deus. Teve nego que colocou, como por exemplo, o grande Maurício, colocou Timóteo. Ele foi vasculhando, apareceu Timóteo, antes desse Timóteo aí. E colocou aí. Vamos aí. Thompson. Você está pegando qualquer coisa, qualquer apareceu, estamos nos apegando aqui. Vamos ver então os outros 2, já de antemão a gente vai explicar, mas quais são os outros 2 que são os nobres? Vamos explicar, calma, vamos explicar. Quais são os outros 2? Vocês acham que eu vou falar para vocês? Eu vou guardar para mim, cara. Cada um procura. Mas assim, rapaziada, esses 2 restantes, não há dúvida quanto a isso. Só porque quero trazer para vocês algumas coisas importantes. A palavra de Deus, ela mostra, conforme Romanos 14, ela diz que existem coisas discutíveis e coisas indiscutíveis. Então, o que nós não nos desuniformizaremos nunca é a questão inflexível, a questão de sangue, a questão de cruz, a questão do evangelho, né, da doutrina. Isso não tem jeito de mudar. Isso não é cada um pensa cada outro pensa de outro jeito, definitivamente não. Nos inflexíveis, nós somos absolutamente radicais e não mudamos. Ponto. Mas existem as coisas que são questionáveis, essas coisas questionáveis que lá em Romanos 14 diz que, por exemplo, guardar sábado, pro testemunho não, também pro testemunho eu acho,
O adventista é visceral, é como a circuncisão. Desde que você não abra mão dos inegociáveis, você pode pensar. Lógico, se o sábado for motivo da sua salvação, tá entrando no inegociável. Mas quando é negociável, não, eu acho que Deus separou. Porque tem irmãos que acham que domingo é o dia do Senhor. Tanto que vem o Dominus Dei, que é domingo, vem Dominus Dei, dia do Senhor. Então, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas isso são discutíveis. Mas eu confesso, pai, que pra mim esses dois aqui não são discutíveis, não. Olha, depois de quase 2 horas de conversa com ele está absolutamente convencido de que eu consegui convencer ele, cara. Mas eu não sei se vou ter tempo de convencer você. Mas você está convencido disso? Eu estou, absolutamente. Que os outros dois seriam João Marcos e Tito. Ah, caramba! Pode não ser, porque não está claro nessa passagem, mas você analisando o geral da história de Atos e também da história da igreja, você deixa claro essas duas questões. Primeira questão, João Marcos, por que vem, da onde vem João Marcos? Eu saquei 2 versículos aqui que mostram claro isso. Por favor, pai. O que você quer? Atos 13:13. Atos 13:13, para vocês ficarem quietinhos aí, diz assim, rapaziadinha. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha só, eles estavam, João Marcos estava junto na primeira viagem e num dado momento, inclusive isso vai ser problema daqui a pouco, né? É que a mãe dele era acostumada a fazer ferver o leitinho para ele antes de dormir. O Marcos foi o típico irmão Nutella. Cara, fraquinho, não dá pra mim, foi difícil pra mim, acho que eu vou ficar lá, vou jogar videogame com meus amigos lá. E vazou. Pra onde que ele foi, pai? Ele voltou pra Jerusalém. Lembra da música Onde Jerusalém? Opa, quer cantar um pouquinho? Não vamos, porque nós não vamos conseguir. Jerusalém, então ele foi pra Jerusalém e não se tem notícia nenhuma dele ter saído de Jerusalém depois disso. E aí a gente vai agora em Atos 15:39. Lembrando que João Marcos é sobrinho de Barnabé e filho de Maria, que estava, quando Pedro estava preso e saiu e chegou na casa lá e uma menininha chamada Rode atendeu a porta e estavam lá orando lá para que Pedro fosse liberto daquela cadeia. Perfeito. E a Bíblia não diz isso, mas supostamente, uma vez que Barnabé estava lá, João Marcos estava lá, Maria estava lá, Paulo estava lá também. Com certeza estava lá. Porque ele só sai de lá depois. E a igreja toda estava reunida ali. Então, João Marcos também é chamado de Marcos na Bíblia, né? João Marcos e Marcos. E Marcos é o mesmo, que inclusive é o autor do Evangelho. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver lá que Paulo depois ele abraça João Marcos, mas teve um momento delicado. Só para lembrar, assim como Cristo, assim como Deus, Paulo também é muito fiel. Muito fiel. O Espírito Santo que estava nele é uma loucura. É que habita em nós também, é maravilhoso. Só deixa ele fluir. Então, mas aí em Atos, capítulo 15, verso 39, vai comentar. 15:39 diz assim: e tal desentendimento houve entre eles que os separaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Logo, Barnabé estava naquele momento na Antioquia com João Marcos. Marcos estava com Barnabé. Logo ele tinha saído, tinha descido para Jerusalém e agora se encontrava na Antioquia. Logo, um dos 5, sem dúvida nenhuma, foi João Marcos, porque ele saiu de Jerusalém e estava nesse momento na Antioquia. 5º elemento, sem dúvida. E o 6º elemento, que mergulharemos agora, em Atos capítulo 2, verso 1, que inclusive Gálatas, eu falei Atos, Gálatas 2:1. Que você quer abrir? Abre, por favor. Eu abro aqui. Gálatas. Gálatas é Novo Testamento? Costumava você. Eu tive a dúvida, no começo estava com dúvida sobre a cronologia e sobre ser Gálatas posterior ao concílio. Mas depois de uma elucidação, o pastor Eros pegou e trouxe luz à minha ignorância, ficou claro que essa passagem de Gálatas, de fato, é um pouquinho antes, já tinha acontecido. E ele está narrando o momento que aconteceu prévio ao concílio. Exatamente. E aí ele vai falar então, isso. Gálatas, essa palavra que você está falando, ele estava mencionando, é uma palavra pós-concílio. 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 Claro. E aí então ele está narrando uma situação que antecipou o concílio, que Atos 1 antecipa de fato o concílio. Está falando o que aí, pai? Atos 1, Gálatas? Gálatas de novo. Gálatas 1, 2:1. É só uma coisa importante para você dizer o seguinte, que sem dúvida alguma é o 6º, é Tito, não tenha dúvida disso. Mas agora uma coisa,
há contraditórios. Não. Mas traz da base, né? Contraditório com base em quê? Não, ou não existiu? Mas porque eu não concordo. Eu não concordo de onde? Esse aqui ele é nervoso, não dá né? pra entender. Ele é nervoso, o cara é nervoso. Com a verdade não dá um pouco d'água pra ele aí, caramba. Beba uma água aí. Mas é só para dizer para você o seguinte, você tem o direito, como é questão discutível, você tem o direito de pensar de outro jeito. Só que isso aí, como você vai ficar sendo sempre o examinador da palavra, você caminhe e aí adiante você pode chegar e falar assim, não, Eros estava errado. Puxa, tá bom. Mas com base, me traga base, né? Mas eu concordo. Não, acho que não concordo. Não, mas eu acho que vale muito o seguinte, nós respeitamos aqueles que dizem, não, respeitamos. Só que isso que nós falamos, durante todas as vezes que você passar por atos, você traga isso à memória e vê se você consegue, de alguma maneira, ou confirmar o que eu estou falando, ou então fazer eles realmente estavam errados. Mas o que eu gosto de muito importante, cara, é essa celeuma, esse alvoroço. As pessoas ligando para mim de noite, cara. É mesmo. Ligando para mim. Na madrugada. Não chegou a ser madrugada, mais altas horas, sim. Mas eu acho isso bom, porque toda essa conversa nossa se destina a isso. Hábito de leitura da palavra. Não é estudo bíblico, viu? O menor estímulo é a resposta. O maior estímulo é te procurar, te dedicar. Nossa, para mim, deixa eu falar para vocês, dizendo isso antes de falar de Tito, eu estou satisfeito, porque dentro dos grupos de estudo, eu acho que eu não estou sendo enganado e nem enganando ninguém, eu acho que existe próximos de mais de 100 pessoas envolvidas com os estudos. Você sabia disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Quer dizer, puxa vida, quase metade da igreja. Por favor, cara, eu acho que isso é riquíssimo, isso é muito legal, eu estou feliz com isso. Vamos falar um pouco de Tito. Então vamos lá, para a gente não ficar muito longo. Pessoal querido, presta atenção, quando você lê Gálatas, você fala assim, mas não é Atos, não é Corinto, como você vai entrar por Tessalônica? Ih, cara, você vai enlouquecer aí, cara. Mas sempre lembrando disso, o texto de Gálatas, começo de Gálatas, ele fala de dois momentos, de dois prazos. De 2 períodos. Sim. O primeiro período ele fala de 3 anos e um de 14 anos. Fala lá em Atos, lá em Gálatas 1, está lá mostrando isso, que tem um período de 3 anos e um período de 14 anos, que ele está lá mencionando. Somando os dois, 17 anos. E quando ele escreve aos Gálatas, quando ele menciona isso, ele está mencionando esse tempo todo aí do curso da atividade dele. Dos primeiros 3 anos é simples, é rápido. Quando ele teve a experiência com Jesus, ele foi para a Arábia e aí teve lá, depois que ele subiu a Jerusalém, subiu porque Jerusalém é mais alto, subiu a Jerusalém para estar com os apóstolos e viu Pedro e não viu o outro, senão a Tiago, irmão do Senhor. Posso ler? Pode. Nem retornei, depois que ele teve a revelação, verso 17 do capítulo 1, nem retornei a Jerusalém a ter com eles, já antes de mim vieram apóstolos. Eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Primeiro 3 anos. Primeiro 3 anos, está muito claro isso daí. Arábia. Quer parar um pouquinho aqui que chegou o gás? Daqui a pouco voltamos.